Nós continuamos em Daniel 7, temos um assunto continuando com da aula passada, que falamos sobre o ancião de dias, e hoje também nosso assunto não é menos importante, não é menos maravilhoso, que é do Filho do Homem. É um assunto que realmente nos deixa muito empolgados, é o centro da visão, mas também assim nos deixa com muito temor. Como que nós podemos falar do ancião de dias? Como é que nós podemos falar deste Filho do Homem? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude, que possamos enxergar um pouquinho daquilo que o Senhor quer nos mostrar, porque tem muitas coisas que ainda nem suportaríamos entender ou enxergar, mas alguma coisa Ele colocou aqui para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos ter uma esperança, para que nós pudéssemos realmente ver para onde vai a história. Então vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui diante do Senhor. Daniel foi um homem muito privilegiado. O Senhor amou Daniel e deu a ele revelações preciosas. O Senhor mostrou para ele algo que pouquíssimas pessoas puderam ver de uma forma tão direta como ele. E nós temos o privilégio ainda não de ver diretamente como ele, mas de ganhar um pouquinho da revelação que ele recebeu, porque ele deixou anotado e nós também temos o mesmo Espírito que revelou a ele, por isso também nós podemos pedir ao Senhor que essa visão não seja apenas uma descrição, algo que a gente consegue imaginar, visualizar em algum aspecto, mas nós queremos ver a importância disso, queremos ver a relação com outras partes das Escrituras e, principalmente, nós queremos ver como o Senhor, o próprio Jesus, entendeu esta revelação, como o Senhor aplicou isso. Senhor, então pedimos a Tua bênção, a Tua revelação, a Tua graça no nosso coração, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler, eu vou ler os versículos da semana passada, 9 e 10, e depois os versículos 13 e 14, que são o nosso assunto hoje. Então, depois de ver a sequência dos 4 animais, no versículo 9, Daniel diz: Eu continuei olhando. Ele usa essa expressão várias vezes na visão. Continuei olhando. Ele está querendo enfatizar que não foi uma imagem que ele viu, não foi uma figura. Ele viu um filme, ele viu coisas em movimento. Então, ele recebeu a visão e ele continuou olhando. Até dá a impressão assim de que se ele não continuasse olhando, ele não ia ver mais nada. Mas ele, assim, parece que a expressão é eu continuei olhando. Ele fala isso versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, eu observando. Então ele fala isso muitas vezes na visão de que ele estava olhando e ele continuou olhando porque ele queria ver aonde, no que aquilo ia dar, né? Então, no versículo 9, ele continuou olhando, quer dizer, depois de ver os 4 animais e até ver aquele chifre e ver as coisas que iam acontecer, aí ele continuou olhando, versículo 9, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Gente, que visão fantástica, né? Ver o ancião de dias chegando para assumir o seu lugar nesse tribunal que foi montado. Um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça era como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Isso até dá, ele fala 2 vezes sobre essas multidões,
uns estavam servindo, então dá a impressão que eles estavam fazendo alguma coisa, e outros estavam em pé diante dele, talvez esperando que fosse dada alguma ordem para eles também. Mas, como falei na aula passada, isso a onipotência de Deus, né? Ele é onipotente, a ordem dele, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele tem todos esses servos, esses seres celestiais servindo diante dele. E aí no final do versículo 10, assentou-se o tribunal. Então, tudo certo, tudo montado, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então, tudo certo para começar o julgamento. E aí nós temos esses dois versículos 11 e 12 que são inseridos aqui, porque então estive olhando. Então, parece que ele está vendo duas cenas ao mesmo tempo, porque o versículo 11 não está dentro da cena do tribunal, mas está acontecendo paralelamente, ou seja, enquanto Deus está montando o seu tribunal, enquanto Deus está preparando tudo para o grande julgamento, essa última besta e esse chifre que representa o anticristo continua falando grandes coisas, coisas arrogantes, coisas absurdas, coisas blasfemas. Então, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, ele está vendo essa cena do tribunal. Na verdade, isso está indo na frente, porque quando que o animal vai ser morto? Vai ser morto por causa do julgamento. Só que aí ele vai voltar. Então, essa visão tem, como muitas vezes se faz nos filmes, né? Mas eu gosto sempre de pensar que Deus filmou muito antes, lógico, de ter qualquer filmagem, qualquer capacidade humana de fazer isso, e também as técnicas, como hoje nós temos de ir lá na frente e depois, né, voltar no tempo e falar de algum fato. Os filmes hoje fazem muito esse jogo de tempo, mostra alguma coisa que vai acontecer lá na frente, mas depois volta para mostrar como que chegou naquele ponto. Então, o versículo 11 e 12, na verdade, estão antecipando o final do julgamento, porque tem um julgamento que vai acontecer e que vai trazer um juízo sobre esse quarto animal, mas esse julgamento depois, no versículo 13, não aconteceu ainda. Então, agora, versículo 13. Então, eu estava olhando, outra vez, ele continuou olhando, ele estava olhando nas minhas visões de noite, e vi que vinha. Então, nós temos pelo menos 3 cenas, só que essa terceira vai entrar na segunda, mas nós temos as cenas dos animais, tudo que está acontecendo na terra, esses reinos humanos, a exaltação e como que os reinos vão levantando um reino contrário e desafiando Deus e falando contra Deus e lutando contra o reino de Deus. Então nós temos todo esse cenário dos reinos humanos. Depois a segunda cena é o tribunal de Deus. Então Daniel vê que essa sucessão de reinos, ainda que pareça interminável, imagina, Daniel estava indo no primeiro dos 4, e Deus estava mostrando para ele, Daniel esperando, vai acabar esse reino de Babilônia e Deus vai devolver, restaurar o povo de Israel, e Deus vai fazer algo que ele prometeu fazer no tempo passado, muitas profecias, no tempo de Moisés e outros anteriores. Daniel está esperando a consumação, Daniel está esperando o cumprimento dessas profecias e o fim dos reinos humanos.
Mas Deus está mostrando para ele, tem 4, e como eu já mostrei, na verdade não foram 4, foram mais de 4, porque esse número 4 foi simbólico, o quarto reino, que poderia ser o reino de Roma, na verdade vieram outros reinos depois, e que podem até cumprir muitos detalhes do quarto animal que Roma não cumpriu. Então, essa sucessão de reinos, para nós na história hoje, parece realmente interminável, parece que sempre vai acontecer essa sucessão, e até mesmo, como falei, dentro dos governos democráticos, que há sempre tem novas eleições, novos governantes, então parece interminável. E quando você acha que um vai ser melhor, e tem uns que são melhores do que outros, claro, mas quando você pensa que vai ter um melhor, na verdade frustra as suas expectativas, porque nenhum deles traz o reino de Deus, nem traz a verdadeira justiça. Quando você pensa que um vai acabar com a corrupção, você vê que ele também tem. Então, essa sucessão de reinos humanos vai desanimando a gente. Mas Deus está mostrando para o Daniel, vai ter um fim. É a segundo cenário, né? A segunda parte da visão do tribunal. E aí tem essa terceira parte que ele vê no versículo 13, que agora ele está olhando para o céu. Então lembrem que as duas cenas estão na terra. É verdade que o tribunal de Deus não é visível, pelo menos quando Deus está montando o seu tribunal, enquanto o quarto reino, os outros reinos humanos ainda estão atuando, ainda estão dominando. Então o tribunal de Deus é montado na terra, mas inicialmente, tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas eu tenho a impressão que esse tribunal que está na terra, é muito claro isso, que esses tronos que foram postos e todo esse tribunal de Deus, quer dizer, Deus pegou o seu trono, a sua sala do trono, os seus seres celestiais, ele pegou tudo e veio para a terra para fazer o julgamento. E muitas passagens na Bíblia, muitas profecias, falam a respeito de o Senhor vem para julgar, o Senhor vem para trazer justiça. E então ele vem para a terra. O julgamento vai acontecer aqui na terra. Mas agora no versículo 13, Daniel está olhando para o céu. Então, eu estava nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu. Então, Daniel é levado a olhar para o alto. Ele é levado a ver lá nas nuvens do céu. Vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, ele vem, né, é uma entrada, né, assim, o próprio ancião de dias, ele não viu uma chegada assim, ele viu o tribunal, viu os tronos, e o ancião de dias vem e senta no trono. Ele não viu essa entrada impressionante, essa entrada maravilhosa assim do ancião de dias, mas o filho do homem ele vê chegando nas nuvens do céu. Então, esse filho do homem, quando ele chega, né, quando ele aterriza, né, ele se dirige, ele já vai andando, então ele chega dentro do segundo cenário, que é do tribunal divino. Então, o Filho do Homem desce do céu e vem, e ele se dirige, porque se não falasse isso, e como eu falei na última aula, assim, isso é algo impressionante, porque nós já temos a nossa visão teológica da Trindade, então, para nós, ainda que nós não saibamos explicar como é que Pai, Filho e Espírito Santo são três e são um, e a gente sempre faz aquela pergunta
no céu, na eternidade, no reino de Deus, eu vou ver três pessoas, eu vou ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, eu vou ver três pessoas. Então, a gente, se são três, mas se são um, tem sempre essa dúvida. Como que eu vou ver? Eu vou ver separadamente ou no fim eles são um só? E como Jesus falou, quem me viu, viu o Pai. Então, parece que você não vê como duas personagens, duas figuras diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, como mencionei, nós temos, assim, de maneira mais clara, mais distinta, mas tem várias outras passagens. Mas nós vemos aqui, em Daniel 7, o ancião de dias e o filho do homem chegando nas nuvens do céu e se dirigindo ao ancião de dias. Porque se tivesse a visão, tem um ancião de dias, e depois vem o filho do homem, e de repente o filho do homem parece que é o ancião de dias, a gente ia falar assim, não, é a mesma pessoa, não tem diferença. Mas essa visão mostra muito nitidamente como duas figuras diferentes, né? Nós temos isso no livro de Apocalipse, capítulo 5, e como um irmão me lembrou essa semana, nós temos também a visão de Estevão, em Atos 7, em que, antes de ser apedrejado, antes de morrer, Estevão ele falou com os seus perseguidores, né, com os sacerdotes, com os religiosos, com os homens da nação de Israel. Ele falou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ele usou essa expressão, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então ele também viu os céus abertos, ele viu, ele não descreve assim a destra de Deus, como é que ele sabia que era a destra de Deus? De alguma maneira, né, o Filho do Homem estava em pé e ele estava à destra de Deus. A gente mais ou menos imagina Deus sentado no trono e o Filho do Homem sentado à destra dele, só que nesse momento em que Estevão foi apedrejado, o Filho do Homem estava em pé. E nós, assim, existem várias outras evidências, várias outras coisas que podem nos mostrar, mas de maneira muito clara, nós temos isso. Muitas pessoas, até estudiosos, teólogos, existem opiniões contrárias, mas eu não consigo vamos dizer assim, dar muito crédito, mas os próprios estudiosos judeus, né, os ortodoxos, os homens que estudam as Escrituras, muitos deles não acreditam que esse Filho do Homem seja uma figura divina. Alguns acham que representa a nação de Israel, ou usam algum outro simbolismo, ou muitas pessoas vão pensar, muitos estudiosos vão até colocar o Filho do Homem como uma figura angelical, um grande anjo, um poderoso anjo, porque muitos anjos, né, até no livro de Daniel, nós temos uma visão no capítulo 10, em que tem uma figura que é também semelhante a um filho do homem, e ele tem uma aparência muito esplendorosa, assim, é tremenda, assim, é uma figura fantástica, e tem dúvida se é o mesmo Filho do Homem ou se é um anjo. Então, existem várias figuras na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo, que a gente não sabe, isso é uma manifestação de Jesus, isso é um anjo, então nem sempre se sabe. Mas essa figura aqui, no versículo, eu particularmente não consigo duvidar, por várias razões, principalmente pelo que vai falar daqui a pouco. Então, tem uma figura aqui, todas as revelações são bastante envoltas em mistério. A gente não pode ter a presunção de achar que a gente entende tudo, mas isso aqui tem várias indicações, várias coisas que nos mostram que é realmente uma figura divina. Então tem esse Filho do Homem que chega nas nuvens, ele se dirige, né, ele começa a andar em direção
ao ancião de dias. Então ele chegou nas nuvens, ele está caminhando e o ancião de dias está sentado no trono, foi o que nós vimos no versículo 9. Então ele se dirige ao ancião de dias e o fizeram chegar, quer dizer, todos esses milhões, se fosse alguém que o ancião de dias não quisesse receber, ele tinha milhões e milhões de servos que poderiam impedi-lo de chegar. Quem é esse? Quem é esse que está chegando? Quem que está chegando à minha presença? Né? É o Filho do Homem que está chegando. Então, ele se dirige ao ancião de dias. Então, o texto colocou as duas coisas, que ele vai e que toda aquela grande equipe que Deus tem no seu tribunal também está com o mesmo propósito de fazê-lo chegar à presença do ancião de dias. E aí, versículo 14, por isso que nós não podemos imaginar quem que é esse Filho do Homem. Ele poderia ser, como eu falei, um anjo, ele poderia representar, ser uma figura simbólica, né, representativa da nação de Israel, ou do povo de Deus, ou da igreja, poderia ser alguma figura simbólica, mas olha o que diz aqui, versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoram. Pronto. Não pode ter dúvida. Quem é esse Filho do Homem? Sim, para mim, esse versículo 14 matou. Não tem como ser um anjo. Deus não permite. Hebreus capítulo 1 mostra muito claro assim, que tem anjos maravilhosos, tem anjos que são cheios de glória, esplendor, mas nenhum, Hebreus capítulo 1 mostra que não tem nenhum anjo como o Filho de Deus. Ninguém recebe a glória, ninguém recebe o domínio, ninguém recebe toda a divindade dentro dele, nenhum anjo, nenhuma pessoa, não existe nada, ninguém que possa chegar perto disso. Então, essa descrição só pode ser do Filho do Homem, que é o termo que o próprio Jesus usou a respeito de si mesmo. Então, até os judeus que ainda não tiveram revelação de quem é o Messias, de quem é verdadeiramente Jesus, Yeshua, nós podemos entender que eles tivessem alguma dúvida sobre isso, mas, como eu falei, mesmo assim, falar que todos os povos o adoraram seria impossível, né? Ninguém pode. O Senhor, seu Deus, é um só a Ele adorarás. Então, não pode ter um outro Deus. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino, o único que não será destruído. Gente, vamos pensar bem. Todos os reinos, todos os partidos políticos, as potências de Ocidente e Oriente, do passado, do presente, reinados religiosos, reinados científicos, reinados culturais, todos os reinados, como eu falei, religiosos, pessoas que têm domínios, impérios, as pessoas usam até essa expressão de certas igrejas, é um império, né? É um império, tal igreja, tal denominação, é um império, todos os impérios. O reino que é do Filho do Homem é o único que não passará. Então nós precisamos, né? Hebreus 12 também fala que Deus vai abalar todas as coisas criadas. Então, tudo que é criado, tudo que nós geramos, tudo que é humano vai ser destruído. Então, o seu reino, o único que não será destruído. Por isso, nós precisamos, né, também Hebreus 12 enfatiza muito isso, que nós precisamos firmar o nosso alicerce, o que nós estamos construindo, o que nós estamos investindo, o que nós estamos acreditando, com quem nós estamos alinhando. O povo de Deus não pode se alinhar, não pode se tornar defensor, não pode se tornar representante de nenhum tipo de reino humano,
e como a igreja tem sofrido por isso ao longo dos séculos. O povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, às vezes eles queriam se aliar com o Egito, com a Síria, eles queriam um reino humano, eles queriam nomear um rei como as outras nações. Todos esses sistemas humanos estão falidos e Deus está nos chamando para investir em algo que não será destruído. Então nós estamos vendo, através de Daniel, nós estamos vendo o tribunal de Deus, que vai julgar todos os reinos humanos, e nós estamos vendo o Filho do Homem, que está chegando, ele chega para receber do Ancião de Dias este reino. E nós podemos falar, mas isso aqui é a primeira vinda ou é a segunda vinda? Bom, na primeira vinda, Jesus não veio com as nuvens do céu. Então, evidentemente, essa visão não está se referindo à primeira vinda. E depois, né, na verdade, nós vamos falar sobre Jesus como Filho do Homem, assim, Jesus no sentido dos evangelhos, nas palavras de Jesus. Isso vai ficar para a nossa aula domingo que vem. Mas, já adiantando, nós sabemos que Jesus usou mais de uma vez, ele falou, quando o Filho do Homem vier com as nuvens do céu. Então, ele usa o termo que Daniel usou, que é o único lugar no Antigo Testamento que usa o Filho do Homem com esse significado de ser uma figura divina. Único lugar. Usa a expressão Filho do Homem muitas vezes nas Escrituras, geralmente para se referir a uma pessoa só, um homem. Mas o único lugar que tem uma profecia falando de um Filho do Homem, usando essa expressão, Filho do Homem, que virá com as nuvens do céu, e que recebe todo o domínio, toda a honra, toda a soberania, todos os povos o adorarão. Então, não é a primeira vinda, porque ele não veio com as nuvens do céu, e o próprio Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele falou da sua segunda vinda, usando a terminologia dessa visão de Daniel. Porém, por que eu pergunto, é a primeira vinda ou é a segunda? Porque na primeira vinda, num texto que todos nós conhecemos muito bem, depois de morrer e ressuscitar, no final do Evangelho de Mateus, Jesus usa uma terminologia também, que é muito, talvez venha desse texto. Ele diz, toda autoridade, todo domínio me foi dado. Então, ele já está falando, como nós temos sempre visto no Antigo Testamento, os profetas, eles não entendiam, na visão que Deus dava para eles não viam duas vindas, eles viam uma vinda só. Então, a parte do Filho do Homem vir com as nuvens do céu pertence à segunda vinda, e é quando essa entrega, quando essa apropriação de todos os reinos deste mundo vai se concretizar, vai se tornar uma realidade na segunda vinda. Mas é importante entender que na primeira vinda de Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, ele sim, ele recebeu. Recebeu de quem? Quem deu a ele? Quando Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Toda a autoridade, todo o domínio. Vocês podem ir a todas as nações do mundo, porque eu já venci, a autoridade me foi dada. Então, quem deu para ele? O Ancião de Dias, né? Então, isso é importante também para a gente entender que, na primeira vinda, Jesus ganhou esse direito. Porém, em outros textos da Bíblia, nós também vemos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus
e está sentado à destra de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E isso só vai acontecer plenamente, não nem mesmo todos os inimigos, nem mesmo na segunda vinda vai se completar. De acordo com Apocalipse 20, o último inimigo, 1 Coríntios 15 também confirma isso, o último inimigo, quer dizer, Jesus está esperando que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, para que essa profecia tenha plena validade e o reino que ele vem para estabelecer nunca mais seja destruído, nunca mais seja questionado, nunca mais seja deposto. Para que isso aconteça, todos os inimigos precisam estar debaixo dos seus pés. Qual é o último inimigo? Todos sabem, a morte. Enquanto tiver a morte, o reino de Jesus não está completo. Ele não está reinando de verdade enquanto a morte ainda existe, porque a morte desafia. A morte traz medo. Onde tem medo, não tem amor. Onde não tem amor, não tem o reino de Deus. Então, se a morte não é vencida, então o reino de Deus ainda não é uma plena realidade. É uma realidade no direito, é uma realidade que Jesus conquistou, porque ele já venceu a morte. Mas enquanto a morte não for lançada, como descreve em Apocalipse 20, quanto a morte não é lançada ela mesma no lago de fogo, o reino de Deus não é uma realidade completa. Então, nós estamos vendo aqui um quadro final. Então, rapidamente, eu quero examinar algumas coisas hoje e na semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar mais, nós vamos nos voltar mais para os textos nos evangelhos e como Jesus usou essa expressão para referir a si mesmo. Mas hoje eu quero falar assim, depois de dar, assim, né, descrever esse cenário, que é maravilhoso, eu quero só falar um pouquinho sobre dentro do contexto do Antigo Testamento. É muito importante a gente não ir direto, claro que a gente não consegue apagar esse efeito, mas nós que temos o Novo Testamento e Jesus já veio e já revelou muitas coisas, a gente lê o Antigo Testamento já entendendo certas coisas. Mas é muito importante a gente tentar ler o capítulo 7, por exemplo, de Daniel, tentando ver como Daniel podia compreender isso, porque ele não tinha essa visão da Trindade, ele não tinha um entendimento, será que ele tinha, não tinha alguma coisa sobre encarnação? Será que Daniel, os outros profetas entendiam? Então, eu só quero explorar um pouquinho essa ideia assim, de quem é esse Filho do Homem dentro de um contexto antes da primeira vinda de Jesus, antes de entender que Jesus era Deus em carne. Como que eles podiam entender isso? Porque isso vai nos ajudar a ter uma compreensão maior de como Deus estava revelando, e isso traz até algumas dimensões que a gente acaba deixando de lado. Ok? Então, algumas dessas coisas estão no seu esboço, mas eu só queria trazer alguns pensamentos. São coisas relativamente simples, são coisas que a gente sabe, mas que precisamos recuperar o senso de temor, de admiração. Como é que Deus foi revelando isso? Ele não foi dando todo o entendimento de uma vez. E só um parênteses rápido aqui, se no Antigo Testamento Deus foi revelando aos poucos como é que seria a vinda do Messias, eles não entendiam tudo já de cara. Eles foram entendendo, e até o final, os discípulos de Jesus, que não eram teólogos, não eram escribas, assim, mas eles conheciam as Escrituras.
E os escribas e fariseus que ouviam Jesus também sabiam muitas coisas sobre as Escrituras. E nenhum deles eles não estavam preparados para o Messias que veio. Eles não entendiam muita coisa que estava nas Escrituras, mas que eles não conseguiam entender. E eu estou falando isso para dizer que hoje nós sabemos muita coisa das Escrituras sobre a volta de Jesus. Nós temos muita teoria. Nem estou falando sobre aquela coisa de sequência de eventos. Isso aí, a maioria dos nossos planos escatológicos, dos nossos mapas, a maioria, talvez todos os nossos entendimentos sejam furados, porque Deus não revela muito detalhadamente. Isso faria mal para nós. Mas eu nem estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, quem ele é, o que ele vai fazer, nós temos ainda um entendimento muito limitado, muito limitado. Se os profetas do Antigo Testamento, homens como Daniel, que receberam uma carga enorme de revelação, se eles, com toda certeza, Daniel, depois dessa visão, ele ficou muito perplexo. Tinha revelação que ele ficava doente, porque ele queria entender. Mas coisas que para nós, claro, tem o ancião de dias, mas tem o Filho de Deus. Eles não, aquilo ali dava um circuito na cabeça deles, eles não conseguiam entender. Agora eu pergunto, será que nós entendemos quem é o Cristo, o Messias, o Filho do Homem, que virá a segunda vez? Será que nós sabemos? Então, eu digo isso para que a gente tenha muito temor e muita humildade e muita abertura para saber que, por mais que nós entendamos, por mais que nós debrucemos-nos e tentemos entender o que vai acontecer, o que está escrito, tem muitas coisas que nós não temos condições ainda de entender. Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre como que Daniel podia ter entendido e qual era a importância dessa visão, qual era a importância dessa revelação, o que estava trazendo como algo novo, uma revelação a mais. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar uma coisa simples, que é a seguinte. No versículo 13, quando ele fala que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, essa frase simples e essa imagem simples, né, de alguém como filho do homem vindo nas nuvens. Essa frase em si, ela traz o divino e o humano. E isso é algo que não era inédito. Talvez, se eu conseguir, se tivermos tempo, né, eu vou tentar mostrar um pouquinho como tem outras profecias que mostravam o humano e o divino, mas mesmo assim nós sabemos que as pessoas não conseguiam entender que o Messias seria humano e divino. Mas por que essa frase tem humano e divino? Humano é muito fácil, é filho do homem. Lembre que várias vezes, por exemplo, Ezequiel 1, ele teve uma visão tremenda, muito profunda, muito detalhada, dos querubins, da glória de Deus, e no fim do capítulo 1, ele descreve alguém semelhante a um homem. Alguém semelhante a um homem. Só que quando ele descreve um pouquinho, porque nenhum deles conseguia descrever muito, mas quando ele descreve esse alguém semelhante a um homem, ele é muito diferente de um homem, porque ele era todo assim de fogo da cintura para cima e reluzente, e era uma coisa assim, brilho, e ele nem tinha palavras, tinha um arco-íris, tinha uma luz. Então, ele tinha uma semelhança a um homem, mas ele era muito diferente de um homem.
E na cabeça de Ezequiel, provavelmente, ele não tinha nenhuma dúvida, ele tinha assim, essa figura, tinha uma forma que lembrava a forma humana, mas ele sabia que não era um homem. Ele sabia que era a figura divina que estava no trono, acima dos querubins. E tem várias outras, quando Deus apareceu para Abraão como homem, mas ele não era chamado filho de homem. Ele não era chamado filho de homem. Existem outros exemplos, né? No capítulo 10 de Daniel, essa figura que nós não sabemos exatamente se era realmente Jesus aparecendo para Daniel ou se era um anjo muito glorioso. Daniel, no capítulo 10, ele descreve a glória dele e ele também fala que é semelhante a filhos de homem, né? Mas a ideia principal, quando eles falavam filho de homem, eles estavam querendo dizer que não só tinha aparência, ele fala semelhante, né? Versículo 13. Eu vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Então era semelhante, porque ele está vendo uma visão. Então ele não podia palpar, ele não podia saber se era, mas a ideia e o nome que Daniel usa e que depois Jesus vai usar a respeito de si mesmo é filho do homem. E por que filho do homem? Em muitas e muitas ocasiões na Bíblia, quando usa essa expressão filho do homem, está querendo dizer que é humano mesmo. Não é Deus em forma humana, mas vai embora, ele não é homem de verdade. Não, aí, quando fala filho de homem, filho do homem, muitas vezes ele é usado assim, tem vários textos no Antigo Testamento que usa, sabe, aquela forma paralela que a forma hebraica de poesia era falar a mesma coisa em outros termos. Então, por exemplo, em Números 23, quando tem aquela profecia de Balaão, em Números 23, versículo 19, tem um versículo que todo mundo conhece também, às vezes nem sabe que foi Balaão que profetizou, mas é um versículo que a gente cita bastante. Balaão diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para... Eu não lembro se ele repete a palavra mentir, mas para falar uma... Né, ele faz um paralelo. Então, Deus não é homem e ele não é filho de homem. Então, é filho de Adão. Né? No hebraico, esse texto de Daniel 7 é no aramaico. Então, ele não usa Ben Adão, que é filho de Adão. É no aramaico. Mas o sentido é o mesmo, tem uma diferença. Os que estudam isso aqui em profundidade, eu já citei que Samuel Whitfield, né, que é o mesmo que escreveu O Único Rei, ele tem 2 volumes sobre o Filho do Homem, que vão sair em português, e ele estudou, ele aprofundou muito nisso aqui. Ele entende que aqui no aramaico ele não está falando um filho de homem qualquer. Mas, enfim, isso é um detalhe técnico e hoje eu só estou querendo dizer, porque existem também estudiosos que acham que esse filho do homem não tem nada a ver com um ser divino. Mas o que eu quero mostrar é que nessa frase, o que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, é uma expressão que combina o divino com o humano. Que o filho do homem, seja aramaico, né, seja no hebraico, filho de Adão. A ideia é assim, quando o Espírito Santo usou esse termo filho do homem, ele está querendo dizer, ainda que fale semelhante a, mas a ideia do título filho do homem é que é humano mesmo. Não é apenas um anjo que parece homem, é filho do homem. É filho do homem. Isso é muito importante para a gente entender o significado. Mas, para que não haja dúvida de que esse filho de homem, filho do homem,
né, descendente do homem, ele também é divino. Ninguém na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, não existe uma figura humana e nem mesmo, ainda que os anjos acompanhem Deus, mas sempre nas Escrituras, quando fala de andar nas nuvens, de vir nas nuvens, de habitar nas nuvens, está se referindo a Deus. Essa expressão, vindo nas nuvens do céu, é uma expressão divina, mesmo antes da gente saber que Jesus usou esse termo quando ele encarnou, quando ele falou da sua segunda vinda. Mesmo antes disso, essa ideia, eu vou ler um ou dois textos, talvez a gente pegue um de Deuteronômio, tem vários textos, alguns eu posso citar. Isaías 19:1, por exemplo, fala que Deus vem nas nuvens para trazer juízo, mas eu quero ler com vocês em Deuteronômio 33, Deuteronômio 33, versículo 26. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, com a sua alteza sobre as mais nuvens. Depois, Salmo 104. Salmo 104, a partir do primeiro versículo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Versículo 3, faz das nuvens o seu carro, e anda sobre as asas do vento. E continua. Então, nós temos vários textos, tem no Salmo 18, a partir do versículo 10, tem vários textos que vão mostrar que Deus anda nas nuvens. E, inclusive, assim, essa visão que a gente tem, tanto na visão de Ezequiel, como nessa de Daniel, o ancião de dias, né, de Daniel, ou Deus, né, que está acima dos querubins em Ezequiel, Deus tem um trono que tem rodas, né? Mas as rodas do trono de Deus são muito mais complexas, as rodas são os querubins. E aí tem vários textos que falam que Deus anda com os querubins nas nuvens. Então, Deus não tem um trono estático parado, Deus anda. Então, assim, isso é só alguns textos para a gente fazer associação, mas é muito importante entender que quando Daniel viu alguém como filho do homem, vindo nas nuvens do céu. Primeiro, assim, se é um homem qualquer, ele não está lá no céu. Então, esse filho do homem que Daniel viu, ele não é uma figura humana, ele não é um anjo que parece homem, ele está revestido da majestade de Deus. Mas Deus, o ancião de dias, já está no trono aqui na terra, no tribunal. Então, essa visão realmente é algo fantástico, né? Algo tremendo que nós precisamos olhar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que quando eu coloquei aqui, né? O Filho do Homem, ele é uma figura divina por causa dessa associação das nuvens. Alguém que não, talvez assim, que não pode questionar, alguém pode pensar assim, mas só porque fala de nuvens, mas é claro que nuvens tem uma simbologia que eu acabei de mostrar, mas tem também essa ideia assim, de que ele está vindo do céu, ele não é alguma figura humana, ainda que seja um servo de Deus, ou o povo de Israel, ou da igreja. Não, ele está vindo do céu. Então, nas nuvens do céu.
E isso, como eu estou querendo assim, só usar o Antigo Testamento. Como disse, nos Evangelhos a gente não tem mais dúvida nenhuma, porque Jesus usa a mesma expressão para falar da sua segunda vinda. E ele é um ser humano. Eu não vou tomar o tempo agora para ler, mas tem... vamos ler, eu quero ler com vocês no Salmo 8, que também é uma passagem bem conhecida, mas eu vou citar um texto, tem vários textos que usam homem e filho do homem para falar assim, do homem mortal. Isso é muito usado nas Escrituras, né? Já citei Balaão, Deus não é homem nem filho do homem, porque Deus não mente como homem, Deus não é falho como homem, né? Então ele contrasta Deus, a divindade de Deus, a eternidade de Deus. E se alguém quiser anotar, Jó, o livro de Jó 25, versículo 6, é um dos muitos textos, né? Tem texto que fala assim, toda carne humana, em Isaías 40, toda carne humana é como o capim, como a grama que seca, né? Mas em Jó 25, 6, é um dos amigos de Jó que fala assim que o homem é como um verme, o filho do homem é como ninguém, é um ser mortal, desprezível, assim. Então, eu quero só lembrar que homem e filho do homem, homem de verdade, lembrando assim que Deus pode assumir a forma humana, que os anjos podem assumir forma humana, Satanás pode assumir forma humana. Então, mas quando nós estamos falando de filho do homem, nós estamos falando assim, descendente do homem, homem que nasceu de homem. E é aí que está a grandeza, que para nós, quando nós pensamos assim, mas como como que pode usar uma figura tão humana? Como nós podemos falar de alguém que está vindo nas nuvens? E agora, lembrem que a gente começa a falar dos detalhes, precisamos lembrar do cenário. O que está acontecendo nessa visão? Tem os reinos humanos que alguém precisa dar um jeito. Cada reino é pior do que o outro. Tem opressão, tem morte, tem injustiça, tem exaltação contra Deus, tem arrogância, tem uma perversão de todos os propósitos de Deus para a terra. Quem que vai dar um jeito nesses reinos humanos? Então, ele vê o ancião de dias, tremendo isso. Você pode ler muitos e muitos textos no Antigo Testamento que falam que Deus vai julgar, Deus vem, Deus vai dar um jeito, Deus vai julgar as nações, vai ter um dia em que vai ter um acerto de contas, e a Síria, e o Egito, e a Babilônia, e a Grécia, e a Roma, e todos os reinos humanos, Babilônia vai cair. Tem um dia em que Deus, o juiz, o ancião de dias, ele vai montar o tribunal dele e vai colocar um fim nos reinados dos homens e no sistema humano. Ok, nós sabemos disso, mas essa visão de Daniel mostra um outro elemento. Quando termina o versículo 10, Daniel 7:10, que montou o tribunal, sentou os tronos, tem milhares e milhões de servidores e tem toda aquela cena tremenda do tribunal de Deus, os livros são abertos, está tudo pronto para começar, mas não pode começar. Se você imagina, já falei isso, se você imagina um tribunal, juiz presente, vários personagens presentes, mas uma figura central está faltando. Eu nem me lembro qual, mas eu sei que tem cenas em filmes que mostram um julgamento e todo mundo está ali esperando e tem alguém, sei lá, o advogado de defesa, o promotor, tem alguém que está faltando e o julgamento não pode começar. Então, esta é a cena dos versículos 9 e 10 que mostram que tem um ancião de dias, ele está sentado ali, tem tronos no plural, tem milhões e milhões de servidores, tem os livros abertos. O que falta para Deus dar o julgamento? Falta
a pessoa a quem o ancião de dias vai transferir o reino, que é o Filho do Homem. E é isso que é uma revelação tremenda. E assim, é muito simples, é muito óbvio, mas eu não sei se você vai conseguir captar o que eu quero transmitir, que é algo que a gente sabe, mas que a gente não tem entendido as implicações. Que Deus, esse Deus que tem muitos textos que falam que Deus virá julgar, que Deus vai colocar justiça, tem um elemento nisso que está faltando e que não podia acontecer no tempo dos profetas, porque faltava essa figura, o Filho do Homem. Jesus é desde a eternidade, não faltava o Filho de Deus para que o Pai passasse a ele o reino. Faltava o Filho do Homem. Essa foi a revelação, não foi totalmente nova, mas é algo que tem muito significado. Por isso que nós vamos ler o Salmo 8, para entender, aqui tem uma nova declaração de um propósito de Deus que vem desde Gênesis 1, né? Que Deus escolheu o homem para governar a terra e o universo. Então vamos ler o Salmo 8, é um salmo curto, mas o salmo inteiro é muito importante. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Puseste a tua glória sobre os céus. Então, exaltação de Deus. Tem um Deus soberano, tem um Deus criador, tem um Deus que tem a glória dele acima dos céus. E esse Deus maravilhoso, ele tem todo o poder, e é a grande pergunta que aqueles que não conhecem bem o plano de Deus, a revelação, alguns que nem acreditam em Deus, eles fazem sempre aquela mesma pergunta: como pode existir um Deus todo-poderoso que permite tanta maldade? Né? Tem aquela sequência que é para deixar todo mundo assim, sem saída. Se Deus é todo-poderoso, ele não é amoroso, porque se ele fosse amoroso, ele não deixaria sofrimento. Agora, se Deus é amoroso, ele não é todo-poderoso, porque daí ele é amoroso, mas ele não consegue resolver. Né? E isso é para ser uma equação, para ser uma combinação, assim, não tem jeito. Mas aqui no Salmo 8 nós temos a solução. Porque, ó Deus, o Senhor tem um nome, o Senhor é um poder, o Senhor tem glória, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, está acima de todos os céus, mas ele tem um segredo. Versículo 2, como é que Deus vai vencer a maldade? Como é que Deus vai vencer? Como é que Deus vai julgar? Do versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários. Deus precisa de uma criancinha para resolver o problema dos adversários dele. É inconcebível, mas é isso que resolve essa equação que ninguém consegue resolver. Deus é todo-poderoso, ele é amor, mas ele vai resolver as coisas de uma forma verdadeira, total, completa. O julgamento, o juízo de Deus, eu até coloquei aqui para que ninguém entenda mal, que quando nós estamos falando sobre esse cenário de Daniel 7, vai ter um julgamento, vai ter um tribunal. E o ancião de dias, aquele que tem todo o poder e toda a experiência, os cabelos brancos, sabedoria no máximo, poder no máximo, ele não é um idoso decrépito, decaído, ele é um Deus todo-poderoso, todo sábio. Ele vai julgar.
o tribunal será montado e vai trazer juízo. Isso tem na Bíblia inteira referências a como Deus vem para julgar e para colocar as coisas nos eixos. Como Daniel fala, de uma vez por todas, é um reino que nunca vai acabar. Não é uma coisa temporária, não é uma coisa parcial. Mas quando nós falamos de julgamento, nós estamos falando de livramento. Porque, na verdade, quando Deus, muito no contexto de Israel, quando Deus mostrava aos profetas que haveria um dia de juízo, claro, Deus ia julgar primeiro os infiéis dentro da própria nação de Israel, mas quando ele falava de um juízo sobre os outros que eram contrários ao seu reino, ele estava falando sobre livramento. Ele estava falando, não vai ter mais um instrumento que vai disciplinar o povo de Deus ou as nações do mundo. E Deus não vai mais usar homens iníquos para trazer juízo e castigo e disciplina. Deus vai trazer justiça, Ele vai governar. Então nós temos que pensar no julgamento, no juízo de Deus, como um livramento, porque é assim que a Bíblia descreve. É um livramento. Deus vai remover, essa expressão é usada na parábola do joio e do trigo, Deus vai remover de todo o seu reino tudo que é joio, tudo que contamina, tudo que estraga, tudo que poderia fermentar e envenenar o seu reino, ele vai tirar tudo, não vai ficar nada. Então nós precisamos entender que a promessa de livramento é julgamento, o julgamento é livramento. Ok? Então vamos lá. No versículo 2 ele fala, por causa dos teus adversários, ele vai usar crianças, ele vai usar o fraco. Ele vai usar aqueles que não são para confundir os que são. Então, esse é o segredo de Deus. Agora, versículo 3, ele faz mais uma vez a comparação. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então, isso todos nós podemos fazer. Às vezes tem que sair para o campo, né, para uma chácara, para um lugar assim fora da cidade, para ver mesmo um céu estrelado, e imaginar um pouquinho aquilo que a ciência nos mostrou, a imensidão, a grandeza do universo. Quando eu olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele. E o filho do homem, olha como ele coloca aqui. Então, o homem mortal, o homem que é como a grama que hoje está aqui, amanhã não está mais. Que o homem é esse ser tão insignificante, tão fraco, tão passageiro, tão mortal, tão suscetível a erros e a pecados, que é o homem mortal, para que te lembres dele, o filho do homem, para que o visites. E aqui Deus mostra, esse aqui não está falando do filho do homem, esse aqui está falando do homem em geral. Então, que é o homem mortal? Nós. Por que o Senhor se lembra de nós? Por que o Senhor tem um plano para nós? O que o Senhor está preparando? E eu quero que vocês se lembrem dessa cena em Daniel 7, de um tribunal com o Deus Todo-Poderoso e toda esses seres celestiais, todos o servindo, e ali esse tribunal tem condições de passar um julgamento e de entregar para o Filho de Deus, mas ele está esperando. Ele está esperando o Filho do Homem, e nós já estudamos isso, o Filho do Homem vai entregar para os santos do Altíssimo. Então nós temos algo incrível, mas está aqui. E na verdade, eu não vou ler de novo, todo mundo
lembra e conhece, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, ele falou assim, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, governar a terra, sujeitar toda a terra. Por quê? Que é o homem mortal, para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites. Versículo 5. Contudo, pouco menor, a minha tradução fala Deus, outros falam anjos, porque esse Deus está no plural. Então, fizeste pouco menor do que... claro, pouco menor do que... Assim, eu acho que Deus não é uma tradução boa aqui. Porque claro que o homem é menor do que Deus, mas ele não só é menor do que Deus, ele é menor do que os anjos. O homem é mais limitado, ele é muito mais fraco, ele é muito menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo, olha que versículo, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Porque quando Deus colocar, assim como Gênesis 1, aqui não está falando, olha, o homem pode dominar desde que o homem fique adorando a Deus. Claro, isso está implícito, mas Deus não fala isso, porque isso tem que ser voluntário, mas Deus só vai entregar aos santos do Altíssimo quando ele souber que realmente o fermento no coração dos santos foi retirado. Ele só vai entregar quando isso estiver pronto, mas o meu foco agora não é os santos do Altíssimo, já falamos sobre isso. O meu foco agora é o Filho do homem. Deus fez um plano para que toda a sua criação fosse governada pelo homem. Então, quando nós pensamos, Deus é um juiz, ele consegue colocar justiça na terra, mas ele não vai fazer isso, ele vai fazer isso através de um homem. Quando nós pensamos, Deus está preparando um reino que nunca vai passar, ele vai entregar isso a um homem. Então, só rapidamente, eu quero agora falar sobre esses dois aspectos aqui, que estão estão no esboço também. Essa visão de Daniel 7, ele fala sobre o Filho do Homem, e eu quero agora só combinar, quero que vocês se lembrem agora, depois a gente lê, isso é um assunto extenso, mas só quero mencionar isso de passagem, para que a gente entenda assim, que esse Filho do Homem, que é uma figura humana, isso ficou assim, muito forte nessa visão, assim, é alguém como Filho do Homem. Filho do homem é mortal, filho do homem é descendente de Adão, filho do homem é alguém que representa e que não só representa, ele é alguém que é da descendência humana de Adão. É necessário. Por isso que eu estou mostrando que essa visão de Daniel requer a encarnação. Não tem outro jeito dessa visão. Quando eu falo assim, o tribunal de Deus podia estar pronto na época de Daniel, ou sei lá, depois dos 3, 4 reinos, podia ter colocado assim, o reino de Deus, Deus colocou o tribunal e ele entrega para o seu filho, Mas para que seu filho pudesse receber o reino, ele precisava se tornar um homem, porque é o Filho do homem. Isso não é só porque Deus tinha um capricho e eu quero assim, é porque Deus tinha feito um plano original desde a criação do homem. É o homem que vai governar e não é Satanás com a sua semente de corrupção, com o seu engano, com a queda do homem que vai frustrar o plano de Deus. Ele vai cumprir o seu plano. Então, para que a visão de Daniel 7 pudesse cumprir,
Jesus teria que se tornar um homem, para que ele fosse o filho do homem. E aqui só vou combinar isso com esses dois aspectos, e eu vou ler um ou dois textos só para vocês terem uma ideia. Essa primeira eu não preciso ler, eu quero mostrar que quando todas as profecias do Antigo Testamento, quando Deus começou a prometer no Jardim do Éden que a redenção teria uma solução, então nós temos dois aspectos que Deus sempre fala ao longo da sua história com o homem. Ele fala que o livramento viria da própria humanidade. E eu só quero citar aqui, que todos conhecem, Gênesis 3, a semente da mulher, a primeira promessa. Quando Deus falou com o homem e a mulher, ele estava se dirigindo à serpente, mas quando Deus falou ali no jardim, quando ele prometeu, falou assim, olha, vocês estragaram, vocês arruinaram o meu plano, vocês estragaram tudo e agora foi para o brejo, não tem mais jeito, vocês serão expulsos do jardim, acabou, mas ele já deu a esperança. Ele não falou assim, um dia eu virei e tirarei vocês disso, porque se fosse assim, ele podia ter feito na hora. Eu virei e tirei. Não, falou assim, não. Quem vai pisar na cabeça da serpente? A descendência ou o descendente da mulher. Então, desde o início, Deus prometeu que o seu plano seria cumprido através de um descendente humano. Então, isso faz parte de toda a história humana. E eu só coloquei aqui embaixo, que seriam sequências disso, que Deus prometeu para Abraão, que seria um descendente dele, que abençoaria todas as nações da terra, e depois ele prometeu para Davi. Ele falou assim, Davi é um descendente seu, que vai sentar no seu trono. É chamado para todo sempre o trono de Davi. Então, é uma descendência da mulher, é uma descendência de Abraão e é uma descendência de Davi. Tudo isso é humano. E tudo isso teria que acontecer. Agora, tem uma outra linha de promessa que Deus faz realmente. E eu só quero ler, eu tenho vários aqui, mas eu vou ler... eu vou ler em Isaías 40. Eu já citei, assim, o tempo não vai dar, mas se vocês quiserem, vale muito a pena. Tem 4 salmos na sequência que falam sobre Deus reinar, e não traz nesses salmos não traz a ideia de um descendente humano. Porque eu quero, assim, o que eu quero mostrar é que tem essas duas coisas e elas se unem no Filho do Homem. Então, tem a ideia de que tem que ser uma descendência humana, da mulher, de Abraão, de Davi. É tudo uma sequência só. Deus está só confirmando e mostrando de onde que vem. De toda a humanidade, vem de Abraão. De toda a descendência de Abraão, vem de Davi. Então, Deus falou assim, é uma descendência humana. Mas Deus também falou muitas vezes que a salvação, o livramento vem dele. Um homem sozinho, se alguém ficasse pensando, né, a gente sempre lê nas entrelinhas, né, que a própria Eva, depois que saíram do jardim, Adão e Eva tiveram o primeiro filho, Caim, e parece que ela fala assim, Deus me deu um varão. Então sempre tinha expectativa, será que agora que é o descendente que o Senhor prometeu? Mas esse descendente não era um descendente qualquer, não era como um juiz, alguém que fosse especialmente dotado, tivesse poderes e tivesse assim, alguma bênção, uma unção especial. Não, tem uma outra linha de profecias que fala assim, tem que ser uma intervenção de Deus. Quem vai trazer livramento para vocês é Deus. Então, quando vocês puderem, sim, para conferir, só vou citar, porque o tempo está pouco já, mas Salmos 96,
97, 98 e 99. Esses 4 salmos não tem o autor, né? Esses salmos não fala de quem escreveu, mas parece que dá a impressão que era a mesma pessoa, porque são muito semelhantes, usam expressões semelhantes, e todos esses salmos falam: o Senhor reina, o Senhor vem para julgar, o Senhor vem para trazer justiça, o Senhor vem para trazer alegria, o Senhor vem para trazer restauração. Esses salmos falam que a criação vai bater palmas. Alegrem-se nações, alegrem-se povos, porque finalmente o jugo vai ser retirado. O Senhor vem para julgar, para reinar. E eu vou ler com vocês tem muitas passagens, mas só para a gente ter uma amostra, em Isaías 40. Isaías 40, que é aquele capítulo em Isaías que parece que muda o tom do livro inteiro. Alguns até acham que nem era o mesmo Isaías dos primeiros 39 capítulos, que o estilo muda e ele usa as expressões que tem nos evangelhos sobre preparar o caminho do Senhor e tal. Então, Isaías 40, versículo 9, fala: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. Então, nessa profecia, tem muitas profecias que falam de uma figura humana e divina, né? Às vezes fica mais parecendo humana, mas eu só queria mostrar que tem algumas profecias que falam que é Deus que vai intervir. Você que está anunciando boas novas, anuncia a cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder. O seu braço dominará, o seu galardão vem com ele. O seu salário diante da sua face, como pastor apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam ele guiará mansamente. Então, nós temos, e tem várias, né? Talvez eu possa citar Sofonias 3, 16 a 18, que fala de Deus. E você pode ir procurando. Tem vários textos que vão falar de uma figura davídica, né? Em Jeremias, em Ezequiel, fala assim: o Senhor vai reinar, o meu servo Davi. Então você já vê assim aquela ideia assim, não, tem uma figura humana, a maioria, né? A maioria até combina isso, mas eu queria mostrar que o filho do homem que Daniel viu nessa visão, o filho do homem, ele combina, nele tem essas duas coisas. Ele é um descendente da mulher, ele é da descendência de Abraão, ele é da linhagem de Davi, mas ele é divino. Então, essas profecias que falam, esperem, tem um Messias, tem alguém que virá, né? Nós poderíamos ler Salmo 45, que fala de um rei, vamos ler assim, Salmo 45, e depois nós vamos terminar em Isaías 9, né? Só essas duas passagens, mas tem tantas outras que são interligadas, né? Dá vontade da gente, a gente começa assim, isso abre muita coisa, né? Mas Salmo 45 é um salmo que fala do rei e fala da rainha. É muito legal isso, porque fala de um rei, e esse rei é divino, e fala da pessoa, da rainha dele, com quem ele vai casar. Mas ele fala assim, ele começa a falar, versículo 1, sobre recita os meus versos ao rei. Versículo 2, tu és o mais formoso de quem? Dos filhos dos homens. Por isso Deus te abençoou para sempre. Eu vou pulando um pouquinho aqui, né? Ele fala que ele tem majestade, no versículo 4.
Ele fala no versículo 6, o teu trono, ó Deus, aqui nós estamos vendo unindo as duas coisas. É um rei, é dos filhos dos homens, mas é divino. Versículo 6, o teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, perfeita isonomia, de retidão, de igualdade. Ninguém está sendo preferido acima dos outros, não tem diferença, não tem alguém que é melhor. Perfeita equidade. Versículo 7, tu amas a retidão, odeias a impiedade. Portanto, Deus, ele fala, versículo 6, o teu trono, ó Deus, e no versículo 7, ele fala, portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E isso cita em Hebreus 1, cita isso para falar assim, a qual dos anjos Deus falou isso? Não, ele falou isso ao Filho. E aí nós podemos citar o Salmo 2, que fala que Deus colocou o seu Filho, hoje te gerei, ele colocou no Monte Sião, não é um Deus que é só Deus, não, é um reino humano, é uma pessoa humana que é divina também. E aí nós vamos terminar, tem o Salmo 110 também, que fala, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, temos um salmo também falando sobre divindade em duas pessoas. E nós vamos terminar em Isaías 9, um texto que todo mundo conhece, a gente lê muito no Natal, mas é um versículo que une essas coisas. Então, a gente pensa, puxa, Daniel viu, e realmente a visão de Daniel foi diferente, foi um passo além, mas esses elementos já existiam, mas é algo que Deus queria revelar, que a solução, eu não sei se vocês conseguem agora ligar os pontinhos, sucessão de reinos, para nós isso nunca termina, nunca tem solução, mas Deus está colocando o tribunal, ele vai resolver. Mas o tribunal está esperando o Filho do Homem, porque o Filho do Homem precisa cumprir esses dois requisitos. O requisito inicial da criação do homem, que Deus vai entregar o governo, o julgamento, o domínio para o homem. Ele quer reinar junto com o homem. Mas o homem falhou, a descendência de Abraão falhou, a descendência de Davi falhou. Então tem aquela outra promessa que tem que ser uma intervenção divina. Mas por que Deus não intervém agora já? Porque agora já tem o Filho do Homem, mas naquela época nem o Filho do Homem tinha. Então aqui em Isaías 9, olha como ele coloca o humano e o divino num versículo só. Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu. Se um menino nos nasceu, o que ele é? Filho do homem. Ele tem que ser filho do homem. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim, ele vai reinar sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora para sempre. É este reino eterno. Então, nós estamos falando sobre verdades muito simples. Esse aqui é o Evangelho, esse aqui é a revelação, mas como essas verdades, muitas vezes elas não nos impactam hoje. Que Deus montou um tribunal, mas ele não pode julgar, ele não pode tirar o reino dos homens e entregar para qualquer pessoa ou tomar para si. O plano dele é entregar para um filho do homem. Mas esse filho do homem, obrigatoriamente, tem que ser Deus, porque um homem só descendente da mulher de Abraão, de Davi, não vai conseguir. Então, um menino nos nasceu, e este homem, filho do homem, ele tem direito, como diz nós lemos em Apocalipse 5, ele tem direito
de abrir o livro e abrir os selos. E aí entra outra parte que nós já estudamos, que ele, olha, o pai precisa entregar para ele. Ele não pode julgar, o tribunal não pode caminhar enquanto não tem o Filho do Homem. Agora, nós já estudamos que o Filho do Homem não pode receber o reino enquanto ele não tem os santos do Altíssimo que vão reinar junto com ele. E nós vamos continuar vendo isso nas próximas aulas. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque ainda que seja algo tão simples, nós sabemos, teoricamente, quem é o Filho do Homem. Nós sabemos que ele é homem e Deus. Mas como isso foi se revelando aos poucos, como isso foi algo que impactou. Daniel, provavelmente ele nem entendeu toda a implicação, mas deve ter causado muita pergunta na cabeça dele. Pensar, eu vi um filho do homem descendo com as nuvens do céu e recebendo o reino do ancião de dias. Daniel ficou muito perplexo. E nós, Senhor, estamos aqui em outro momento da história, essa parte talvez a gente pense que já entende, que já sabemos o que é, mas tem essa outra parte que ainda precisa acontecer e que nós estamos na expectativa. Senhor, como o Senhor vai completar essa visão? Nós queremos entender, ainda que não possamos entender tudo, mas queremos estar preparados e queremos, ó Deus, que o teu tribunal possa ser montado para que realmente os reinos deste mundo possam passar os reinos do Senhor e do seu Cristo e do seu povo para todo sempre. Amém. Senhor, cumpre isso, abre os nossos olhos e ajuda-nos a entender. E glórias a Ti por esse plano maravilhoso, glórias a Ti pelo Filho do Homem que cumpriu todas as profecias e reuniu em si exatamente essa descendência humana e essa intervenção divina. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.